Olá, eu sou a Luciane Quedo, assessora de investimentos e sócia aqui na RV4 e hoje eu farei o resumo semanal aqui com vocês. Semana agitada essa, não? A gente começou a semana aí com muita turbulência vinda lá da China, especialmente por conta da Evergrande. Existe um temor muito forte de uma possibilidade de default. Quem não entende aí muito bem a palavra default, traduzindo é calote. E a ordem de grandeza era aí de aproximadamente 300 bilhões de dólares, algo bastante aí expressivo. E quando a gente fala da China, a segunda maior economia global, não tem jeito. O temor se espalhou aí por todos os mercados, vivemos dias bastante tensos na segunda e na terça-feira, que coincidentemente foram feriados lá na China, né? A China estava com o mercado fechado, então o restante do mundo sofreu bastante, não foi diferente aqui na nossa bolsa brasileira, que o Ibovespa também sofreu com isso. O governo chinês, né, por meio do seu Banco Central, injetou aí 18,6 bilhões de dólares na economia na quarta-feira, apaziguou um pouquinho o ânimo do mercado. E vindo também lá da China, hoje a gente teve a notícia aí que o Banco Central chinês proibiu qualquer atividade relacionada a criptomoedas. Os criptoativos sofreram também um pouquinho por conta disso, mas o mercado acredita que sofreu, se não tão intensamente, porque isso já estava no preço. Quando a gente fala lá de Estados Unidos, ainda a principal economia do mundo, a gente teve aí reunião do Fed que decidiu manter a taxa básica em torno aí de 0%, entre 0 e menos 0,25%. Isso estava em linha com o que era esperado, o mercado já imaginava que seria assim, mas o Fed avisou que vai começar em breve a retirada de estímulos. Isso é algo que a gente acompanha bem de perto, porque acaba afetando também bastante aqui a entrada e saída de recursos estrangeiros. Quando sobe juros lá no maior país, né, na economia principal do mundo, a gente acaba vendo uma migração de recursos para lá, então é algo que se acompanha bem de perto. No Brasil, tivemos aí reunião do Copom, também em linha com o que se imaginava, tivemos uma elevação aí na taxa básica de juros, agora a Selic passou aí para 6,25%, um avanço aí na postura mais contracionista do Copom, e isso também está em linha com o que se imaginava. Tudo indica que a gente deva ter aí um final de ciclo de 8,5%, mais ou menos lá em fevereiro. Então a gente deve ter mais uma alta, também em torno aí de 1% lá em novembro, depois outra de 1% no final do ano, e mais ali 0,25% em fevereiro. Então a gente também está acompanhando isso bem de perto, a renda fixa passa a ganhar especial destaque, mas a gente divulgou lá no nosso canal no Telegram algumas ações que continuam pagando dividendos acima da taxa básica de juros. Se você não nos segue ainda no Telegram, RV4 Investimentos, a gente tem lá um canal que te atualiza aí diariamente com as principais notícias do mercado. Ainda falando sobre Brasil, a gente teve uma elevação no IOF, o IOF subiu, foi uma medida aí do governo também para tentar suprir a necessidade aí da Bolsa Auxílio, né, da Bolsa Brasil Mais, e isso levou ao encarecimento das operações de crédito, então ficou mais caro aquele financiamento, aquela tomada de recurso, envio de câmbio, e tudo isso deve permanecer até o dia 31 de dezembro, esse aumento de alíquota de imposto aí do IOF, Imposto sobre Operação Financeira. O Lira, né, presidente aí da Câmara, criou aí a comissão especial da PEC dos precatórios, que é um assunto que também preocupa bastante o mercado, e prometeu bastante celeridade para tratar desse tema. Uma notícia boa foi a queda aí de 98% nas internações por Covid-19 nos hospitais particulares aqui de São Paulo. Então, boas notícias chegando. A gente vê aí realmente a efetividade da vacinação e as contaminações aí se arrefecendo, os números aí de morte e de internação caindo.
e isso também é muito importante para esse momento de retomada e reabertura da economia. A Receita Federal da União, falhou! A Receita Federal também anunciou que a União teve uma arrecadação recorde de impostos agora no mês de agosto. Foram 146,46 bilhões de reais arrecadados somente no mês de agosto. Esse é um recorde aí para a série histórica que começou a ser acompanhada lá em 1995, mesmo com os valores sendo atualizados pela inflação. E falando de inflação, o IPCA 15 teve a maior alta aí dos últimos 27 anos para setembro e vai aí para cima de 10% nos últimos 12 meses. Como é que está a sua carteira? Tem proteção aí contra a inflação? A gente tem visto aí vários ativos de renda fixa com valores interessantes. Sempre quando a gente olha aí aquela meta atuarial de 6% de crescimento acima da inflação, são títulos bastante desejados e a gente começou a ver títulos assim bem interessantes disponíveis no mercado. Hoje o Bovespa está fechando aí em menos 0,82, o câmbio deve ficar em 5,34 e a gente continua aí com expectativas positivas de retomada, de olho no que acontece na China e no mundo e sempre aqui trazendo a informação bastante atualizada para você que nos segue. Enquanto isso, nos siga lá no Telegram e a gente se vê por aqui na próxima semana.